No momento agora presente, no S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós temos aí, hoje, ela apoiada levemente acima da média 8 semanal, praticamente costurando a média 8 semanal, uma condição que se mantém, na minha visão, até a entrada de abril. Na entrada de abril, eu acredito que o mercado vai voltar a cair. Qual é a justificativa para isso? Falta de dinheiro, bancos quebrando, bancos passando por dificuldade, o Deutsche Bank passando por dificuldade recentemente, provavelmente vai ser o próximo banco aí que vai precisar de mais dinheiro, e bancos suíços precisando de dinheiro não mais semanalmente, dólares, né, emprestados pelo Federal Reserve, mas precisam de dinheiro praticamente diariamente, né? Então nós temos aí um mercado completamente solvente. Está faltando dólar na praça, está faltando dinheiro na praça. E quando falta dinheiro e dólar na praça, isso significa que as pessoas vão correr dos mercados de risco. Então acredito que a gente já está num movimento de formação de onda de baixa novamente no S&P 500. Lembrando também que eu postei recentemente, né, depois da manipulação do triângulo do padrão diamante, né, nós temos aí então o padrão diamante que foi rompido. Primeiro buscou liquidez abaixo, depois acima, buscou essa liquidez bilateral. Então a gente tem um movimento muito interessante, né? O mercado busca liquidez aqui embaixo, busca liquidez aqui em cima e depois ele tende a voltar à tendência anterior, que é a tendência de baixa. Então antes dele fazer esse movimento de manipulação aqui, como ele não conseguiu superar os topos anteriores, a gente vê e respeita que nós estamos agora fazendo topos e fundos descendentes abaixo dessa grande resistência, né? Então isso daqui para mim, para essa semana, principalmente agora na virada do mês, a retomada de baixa para mim já está bem visualizada aí. Altcoins como a SDAO, rompendo a média 8 semanal para baixo, então ela já está enfraquecendo. Outras altcoins vão derreter violentamente, não apenas a SDAO, mas acredito que outras vão derreter. Nasdaq também batendo topo duplo, tá? Então a gente tem aqui a média 8 semanal apontada para cima, só que tem um detalhe, né, pessoal? Aqui é um risco de bull trap. Então a gente tem que esperar mais alguns dias para ver se ele realmente consolida isso. Se ele marcar topo aqui, como ele já está fazendo em alguns ativos, como a própria SDAO, então se ele marcar um topo duplo aqui, ó, corre, tá? Por quê? Porque daí o próximo alvo do suporte aqui de baixo. Eu acho que vai chegar, é só questão de tempo. BTC, a mesma coisa, na minha opinião, está marcando um topo, tá? Então, Bitcoin hoje perdeu o fundo anterior no gráfico diário, tá? Finalmente cedeu uma queda no gráfico diário. Média de 8 apontada para cima. Se a gente perder a região de 25 mil dólares aqui, tá? E mais ainda, perder 24 mil dólares, então entre 25 a 24 mil dólares, se a gente perder, a gente retoma a tendência de baixa abaixo da média 8 semanal. A média de 8 semanal vai inverter. Antes disso acontecer, na minha opinião, abril vai ser um mês mais lateral. Por quê? Porque geralmente antes de tomar uma decisão ele tende a se segurar nessa porção compradora aqui. Então aqui tem uma porção de pessoas que vão comprar, mas o mais provável é que depois dessa lateralização o mercado comece a cair. Até porque, do mesmo jeito que eu mostrei ali para vocês no padrão diamante, né, padrão diamante lá do S&P 500, nós temos o padrão diamante também no Bitcoin, a moeda da praia. Então, buscou, liquidou os apostadores de baixa, liquidou os apostadores de alta. E agora a gente tem espaço para voltar a cair, ou seja, a tendência anterior. Eu sei que tem muita gente que não aguenta ouvir a verdade, mas a verdade é o seguinte: existe smart money e busca de liquidez e ele vai querer buscar esta região aqui de baixo. Então esse é o primeiro alvo, né? Depois que ele acabar com toda essa lateralização, eu acredito que o mercado vai vir buscar no mínimo ali os 16 mil dólares. Mesma coisa o Ethereum. Então o Ethereum também deixou marcado aí um smart money aberto. Inclusive, nós temos aí, ele não conseguiu superar a resistência do megafone que eu tinha mostrado para vocês, tá? Então, ele tem grandes chances, o Ethereum, de perder a média 8 semanal e enfraquecê-la, né? Voltar depois a ter uma pequena alta naquela região da retração de Fibonacci e depois a gente vai vir, na minha opinião, testar esta região aqui do fundo. 800 dólares por unidade é uma grande possibilidade de acontecer esse reteste nessa porção do preço.
Então, 800 mil dólares por unidade. Mas antes, a gente precisa ainda lateralizar esta média. Então, por enquanto, para abril, ainda espero lateralização aqui nessa região, principalmente a entrada de abril, né? E só depois ele fazer topos e fundos descendentes novamente abaixo da média 8. Tivemos um trimestre de alta. Eu até achei que a gente poderia evoluir para um semestre, porque aqui essa região ficou em aberto, ó, tá? Só que aqui capturou o Smart Money no semanal. Então a gente tem um Smart Money semanal aqui. Ele foi capturado, tá, pessoal? Essa região é uma região de realização. Na minha concepção, essa barra aqui ela vai ser engolida nas próximas semanas, tá? Em abril, eu acredito que nós vamos retomar a baixa. Do mesmo jeito que subiu em março, eu acho que vai devolver tudo em abril. Acho que mês de abril vai devolver exatamente tudo que subiu. Região de Smart Money foi marcada, já foi fechada aqui no gráfico do Ethereum, no gráfico semanal. Então agora eu acho que vai ficar validado mesmo o nosso MACD, tá? Então agora que o MACD ele vai começar a fase de cruzamento para baixo. Já expliquei para vocês que o que eu espero é os cruzamentos para baixo dessas duas médias, que façam um fundo mais alto do que o fundo anterior lá no futuro. Lá, talvez no final do ano, talvez na entrada de 2024. E lá vai ser o momento realmente de quem comprou lá vai se dar muito bem, tá? Não sei qual a velocidade dessa baixa, tomar muito cuidado com a média 8 semanal, então uma vez que ela foi perdida, isso significa que essa aqui é uma barra de exaustão. Para mim tá bem evidente que isso aqui é uma barra de exaustão, tá? Não é uma barra de reentrada, de reinício de tendência de alta. Para mim, na verdade, ela é uma barra de manipulação ou uma barra de busca de Smart Money, para depois buscar o Smart Money inferior. E independente do que aconteça com Binance, com não sei o que, eu acredito que os preços vão chegar nessa região. Eu sei que parece improvável para muitos de vocês, né, que o preço chegue até os níveis lá de baixo, mas acredite, é bem plausível que isso aconteça até junho e julho, dele buscar estas regiões. Inclusive, acredito que abril vai ser a reentrada da porção dos preços abaixo da média 8 semanal para provocar o início da depressão. Então ainda tenho a tese de que tem um início de depressão e que esse fundo aqui será retestado. No reteste desse fundo vai levar várias semanas para chegar nesse ponto. Na minha concepção, o mercado vai lateralizar, cair um pouquinho, lateralizar, cair um pouquinho, lateralizar, cair um pouquinho. Vai ficar tipo assim, ele vai andar e lateralizar um pouquinho, andar e lateralizar um pouquinho, andar e lateralizar um pouquinho, tá? E se isso acontecer, é a melhor coisa do mundo, porque quando o mercado cai sem volume e ele vai segurando, nós temos aquilo que a gente chama de fundo dos deuses, tá? Então o fundo dos deuses geralmente ele é isso daqui, tá? Isso é o fundo dos deuses. Né? O movimento anda em escadinha para baixo, tá? Se aproximando do Smart Money inferior. Percebam que lá no dia do Covidão, ele tocou no Smart Money aqui do toque final. Né? Foram várias semanas para ele fazer esse movimento. O mesmo acredito que vai acontecer aqui. Tá? Então acho que a gente vai movimentar para testar mais uma vez. E aqui vai ser a região de momento auge para compra. Claro que isso aqui pode passar e pode bater lá os $400, porque nós temos Smart Money aberto nessa região também. Então ele pode passar reto, caso crie-se uma recessão, uma queda muito forte, uma depressão do mercado, o Smart Money faça isso, tá? Então altcoins, eu já pulei fora do barco das altcoins. Dólar, expectativa de voltar a subir em breve, marcando fundo duplo aqui. Na minha opinião, dólar vai voltar a subir. E Nasdaq, as maiores empresas aí de startups, marcando topo duplo assim que possível, né? Isso vai indicar queda para o mercado cripto se ele marcar de fato, o que na minha opinião vai acontecer, tá? Eu acredito realmente que no MACD agora de região 0 aqui semanal, nós vamos retomar agora e abrir a nova perna de baixa. E essa nova perna de baixa ela pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, dependendo aí do mercado. Se ela for mais lenta, a gente vai talvez encerrar ali por setembro ou outubro deste ano, e essa segunda perna de baixa. Se ela for mais rápida, ela pode terminar em junho e julho, tá? Mas eu vou ficar de olho então agora no MACD semanal,
nesse pullback do MACD semanal, que eu acredito que vai ser a melhor oportunidade de comprar, vai ser exatamente nesse ponto aqui, tá? Então, provavelmente a partir de abril, maio, junho, vai ser as melhores épocas aí para acumular criptos para depois vender lá na frente, vender lá no futuro. Até porque tem muita gente que está duvidando da capacidade do mercado cair. E eu já falei 1 milhão de vezes, nunca duvide da capacidade que o mercado tem de cair, certo?